Fala galera, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Excel aqui. Hoje vai ser a primeira aula que nós vamos entrar com um conteúdo mais avançado. Vai ser a primeira aula que nós vamos ter ensinando o VBA. O VBA que nós vamos ensinar hoje é basicamente para fazer essa planilha aqui, ó, que é um conferidor de jogos da Mega Sena. Como que ela funciona? Aqui na planilha 2, nós temos o histórico de todos os jogos da Mega Sena, desde 1996, ó, todos os números que foram sorteados. Desde lá até o sorteio de número 2276, que foi em 4 de julho de 2020. O que essa tabela vai fazer para a gente? Nós vamos aqui colocar uns números, por exemplo, aleatórios 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós vamos verificar quantas vezes na história, se a gente tivesse pegado esses 6 números, jogado uma vez em cada sorteio da Mega Sena desde 1996, quantas vezes a gente teria acertado zero números, um número, dois números, três números, quatro números, cinco e seis números? Por exemplo, só para mostrar a tabela funcionando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou os números aleatórios, vamos verificar o jogo. É que ela está contando para a gente, ó, e calculando a porcentagem de vezes que a gente acertou cada uma desses jogos. Aqui, se nós tivermos jogado o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós teríamos 1.168 jogos com zero acertos, 848 jogos com um acerto, 232 jogos com dois acertos, 28 jogos com três acertos e nenhum jogo fazendo a quadra aqui no Acena. Ou seja, nesse caso não teria ganhado nenhum real jogando os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 desde 1996 até hoje, né? Pode ser que o próximo sorteio saia a cena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas vamos fazer só mais um exemplo aqui, ó. Sei lá, 12, 15, 22, 31, 40 e 50. Vamos verificar aqui. Nesse caso, acho que também não vai fazer nenhuma quadra, é isso? Também não faremos nenhuma quadra. Para você ver como que esse negócio de jogar na Mega Sena é difícil, né? É muito aleatório e realmente tem que ter muita sorte. Colocamos aqui dois jogos aleatórios. Se nós tivéssemos concorrido em todos os concursos da Mega Sena, nós não teríamos ganhado nenhum real. Mas então agora vamos para a parte de programação. Vamos que essa planilha foi feita. Aqui, ó, eu já estou com o VBA aberto. Para quem não sabe, abrir o Visual Basic, você vem aqui na aba do desenvolvedor e clica duas vezes aqui em cima do Visual Basic. Ou simplesmente usa o atalho Alt F11. Aqui eu já deixei o código pronto, que eu acho mais fácil explicando para vocês do que ir montando junto com vocês, que de repente tem um errinho ou outro que a gente precisa ficar procurando aqui o que aconteceu, então eu achei mais fácil deixar pronto já. Então vamos lá. Aqui sub é onde você declara qual a subfunção que você vai utilizar para fazer esses cálculos. E aqui o conjunto de variáveis que a gente vai precisar para utilizar para fazer a programação. Então vamos lá, a primeira parte da programação, nós vamos zerar as quantidades de jogos. Como assim zerar as quantidades de jogos? Essas quantidades aqui, ó, toda vez que nós formos jogar um jogo novo, nós temos que zerar essas quantidades. Por quê? Para elas começar a contar o jogo do zero. Se nós não fizermos isso, quando nós executarmos de novo, ela ia continuar contando as quantidades aqui a partir do 1223, por exemplo. Ele ia continuar 1224, 1225, 1226, e não seria correto, porque estaria contando o mesmo jogo duas vezes para números diferentes. Então, o que a gente faz? For, a instrução para. For, a variável início. Vamos colocar uma variável início começando no número 9 e no até o 15. Na planilha 1, na célula, que a linha vai ser o início e a coluna 4, ou seja, a célula da linha 9 e a coluna ABCD 4, nós vamos fazer ela ser igual a zero. Fizemos isso, next início. No next início, o valor do início vai ser 10. Então vai fazer zero aqui. E assim sucessivamente até o 15. 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. Zeramos todos os jogos.
Após isso, nós vamos atrelar a variável jogo meu a planilha 1 e a célula 6, a coluna do jogo meu, que é a variável coluna jogo meu. Por que 2? Por que aqui a coluna jogo meu começa no número 2? Porque a coluna que nós colocamos o primeiro número é a 2. Se nós colocássemos 1, ia estar relacionado errado, que é o primeiro número é vazio. Nós temos que começar daqui. Então, feito isso, nós vamos colocar aqui o valor a ser conferido, tipo, o valor que a gente vai comparar com o jogo meu, para ver se os dois são iguais posteriormente, ele vai ser, vamos considerar a planilha 2 e a célula linha confere, que vai ser uma outra variável, e a coluna confere, que é mais uma variável. Ou seja, nós vamos ter aqui sempre uma linha confere e uma coluna confere variando para tentar verificar se esse número é igual a algum desses números aqui. Então vamos lá. A primeira parte do programa aqui, ó, o que que ela vai fazer para a gente? Ela vai conferir de quantos números é o jogo e se os números que nós colocamos são válidos. Ou seja, a Mega Sena, o número de máximo de jogos que a gente pode colocar nela, ou o número máximo de números, né? É isso. O número máximo em um jogo são 15 números. Nós podemos fazer um jogo até de 15 números. Então, nós vamos conferir quantos números tem esse jogo aqui. Para isso, como que nós fazemos? Nós vamos usar a função enquanto. Enquanto que? Enquanto a variável jogo meu for diferente de vazio, ou seja, aqui está vazio, 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 e a variável jogo meu for diferente de zero, por exemplo, se aqui tivesse zero, ele também não poderia considerar, ele também consideraria apenas 6 números. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer que a quantidade de números do jogo é igual à quantidade de números anterior a isso, mais um. Quanto que era a quantidade de números que nós tínhamos declarado aqui em cima? A quantidade de números era zero. Então, entramos aqui uma vez no while, vai ser quantidade de números mais um, ela vai ser 1. Aqui na primeira entrada, 1. Vamos fazer que o jogo meu vai ser a mesma coisa que a gente tinha feito aqui em cima. Planilha 1, ponto a célula 6, coluna jogo meu, nós vamos colocar aqui embaixo. Por quê? Porque aqui nesse if que nós declaramos abaixo, nós vamos conferir se o número escrito no jogo meu, aqui, ó, o número da variável jogo meu, se ele é menor que zero ou maior que 60. Porque a Mega Sena, ela tem que ter números entre 1 e 60. Mas como o zero a gente está considerando como uma condição para ele verificar se ele pode começar o jogo ou não, nós vamos fazer que o número não pode ser menor que zero. Caso ele for menor que zero ou maior que 60, ele vai abrir uma mensagem de erro para a gente escrito o número jogo meu não é válido. E vai fazer um quadrado só para a gente apertar OK, sabe? Um aviso para a gente apertar OK e vai para o fim do programa, ó, end. Ele não vai continuar o cálculo para a gente, ele vai para o fim do programa. Depois disso, a gente pode terminar esse if e terminar o end, porque ele vai ficar variando isso aqui até a quantidade de números, ou até a variável jogo meu for vazia ou zero. Aí nós vamos ter a quantidade de números que o jogo vai ter. Depois disso, nós temos essa parte do programa aqui que vai verificar quantos acertos nós tivemos em cada jogo. Ou seja, por exemplo, vamos pegar aqui na planilha 2, o primeiro jogo aqui, ó, se nós tivéssemos que jogado 4, 5, 6, 31, 40 e 50. Ou 4, 5 e 30. Aqui. 31, 40 e 50. Para esse caso, nós teríamos 3 acertos. Mas como que a gente confere isso? É essa parte do programa que vai fazer isso para a gente. Aqui, ó, a coluna jogo meu, nós vamos fazer novamente que ela é 2, porque ela vai ter variado aqui dentro, ó, por causa do while, entendeu? Para conseguir verificar a quantidade de números, nós tivemos que variar a variável coluna jogo meu. Então nós temos que fixar ela em 2 de novo, porque nós vamos utilizar ela inicialmente de novo. E nós vamos definir um contador aqui que vai contar quantos acertos a gente teve no jogo. Então inicialmente zero, antes de começar a conferir zero. Então vamos lá. For
Aqui nós vamos precisar utilizar três estruturas for, uma dentro da outra. Por quê? Primeiro, a gente vai ter que variar a linha confere. Da onde? De 2 até 2077, que é isso aqui, ó. Nós vamos variar a linha confere de 2 até 2077, uma de cada vez. Dentro disso, nós precisaremos variar a coluna confere de 3 até 8. Por que 3 aqui, ó? 1, 2, 3. Então nós precisamos variar ela aqui, 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 aqui e aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso, nós temos que colocar esse for, coluna confere, dentro do for, linha confere. Porque toda vez que ele começar um número aqui, por exemplo, for 2, tipo, linha confere igual a 2. Aí ele vai entrar no for da linha confere igual a 3 e vai fazer assim, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí depois disso, ele iria voltar aqui por, por linha confere igual a 3. E aí, de novo, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre nessa ordem. Ele vai passar por todos esses números aqui verificando. E dentro desses dois for, nós precisamos verificar cada um dos números do nosso jogo. Por exemplo, nós precisamos pegar o número 4, verificar aqui, 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 aqui e aqui, se ele é igual a um desses números aqui. Depois, nós precisamos pegar o número 5 e fazer a mesma coisa. A mesma coisa com 30, 31, 40 e 50. Para cada jogo aqui. Então, nós temos que ter um for dentro daqueles outros dois for. Então, feito essas três estruturas for, aqui ó, for coluna jogo meu, que vai ser de 2. Por que 2? Porque ele começa na coluna 2. Até aonde? Até a quantidade de números que a gente obteve dessa estrutura aqui. Então, para a coluna jogo meu até a quantidade de números de 2 até a quantidade de números que a gente obteve, nós vamos ter que o jogo meu vai ser a planilha 1, célula 6, coluna jogo meu, que é o que a gente está variando, que é simplesmente o que eu acabei de explicar agora. Nós vamos tipo, relacionar isso ao jogo meu. E o confere, que vai ser a célula que a gente vai ter que conferir, vai ser a célula linha confere e coluna confere. Por exemplo, na primeira repetição aqui, o que nós vamos conferir? Nós vamos conferir se a célula 6,2 da coluna 1, se essa célula aqui, se ela é igual à célula linha confere. A linha confere, nós colocamos inicialmente que ela é 3 ou 2, e a coluna confere 3. Se ela é igual a linha confere 2,3, se é a célula 2,3 da planilha 2. Ela vai conferir se é igual a essa célula aqui, ó. Isso é a primeira coisa que ela vai fazer. Então, se o jogo meu é igual a confere, então o contador, nós vamos incrementar um no contador. Por quê? Porque nós tivemos um acerto. Final do se. Depois disso, próxima coluna jogo meu, que nós vamos até a quantidade de números, conferir todos os números desse jogo. E depois que a gente acabar essa repetição aqui, nós precisamos fixar de novo a coluna jogo meu sendo igual a 2. Por quê? Porque nós vamos fazer o próximo laço de repetição na coluna confere. Depois que nós fizemos esse outro laço de repetição da coluna confere, que ele vai variar de 3 para 8 de novo, nós precisamos fixar ela em 3. Por quê? Porque depois dela verificar isso aqui que eu vou explicar agora, ela precisa voltar aqui, ó, para essa estrutura for e incrementar um aqui, que ela vai virar o 3, e aí a coluna confere tem que ser 3 de novo, porque senão ela vai ser, se nós deixarmos ela fixa em 8, depois que ela passar a primeira vez aqui, ela vai passar direto aqui, ó. Ela não vai mais entrar aqui, não vai conferir mais nada pra gente. Depois disso, que a gente conferiu quantos acertos teve o jogo, nós temos essa parte da estrutura aqui, ó, que nós vamos verificar quantos acertos nós tivemos no jogo. Como que a gente faz isso, ó? Vamos usar a a estrutura Select Case, que permite nós selecionarmos vários casos para uma mesma variável. Por exemplo, Select Case Count. Nós vamos selecionar caso a variável count for zero. Caso a variável count for zero, o count zero vai ser count zero mais um. Ou seja, caso esse primeiro jogo aqui tiver zero acertos, nós vamos incrementar um
aqui nessa célula. Caso nós tivermos um acerto, nós vamos incrementar um nessa célula e sucessivamente para 2, 3, 4, 5 e 6, que é o que a gente faz aqui. Caso o número for 2, caso o número for 3, caso o número for 4, 5 e 6. Depois disso, para terminar a estrutura select case, end select. Após isso, nós temos que zerar o nosso contador, porque nós vamos fazer o next linha confere. O next linha confere, ele vai jogar a gente aqui para cima de novo, que ele vai entrar numa estrutura de repetição novamente, aqui ó, vai virar o 3, e aí o contador tem que ser zero, porque nós precisamos verificar novamente quantos acertos a gente teve nesse novo jogo aqui, que aí a gente vai variar aqui até 2277. Feito isso, ele vai fazer isso até chegar no número 2077, adicionando para a gente aqui um por um a quantidade de vezes, e na hora que ele terminar tudo isso, acabou a sub e acabou o programa. Por favor, sobre essa explicação, deixa aqui algum feedback. Eu tentei ser o mais calmo possível, o mais devagar, para tentar fazer vocês entender. Caso vocês achem que esteja muito rápido ou muito devagar, deixa um feedback aqui embaixo para mim. Nos comentários, né? É, Então, mais uma vez, vamos ver a nossa planilha funcionando. Aqui, ó, nós temos o cálculo da porcentagem de quantos acertos nós tivemos em cada jogo, né? Olha que interessante. Por exemplo, nesse jogo aleatório aqui, ó, a quantidade de 0 acertos foi 53%. A quantidade de um acerto foi de 36,91%. Vamos colocar aqui, tipo, números aleatórios de novo. Ó. 17, 22, 33, 41 ou 21. Você vai ver que interessante, essas porcentagens aqui praticamente vão se manter as mesmas. Ó, pra você ver como que a estatística funciona para grandes conjuntos, ó, como que a gente não consegue fugir dela. Vamos verificar o jogo aqui novamente. Ó. Quanto que tinha dado? Era 52,37, né? Ela vai acabar de verificar, ó. 52 e 38 agora. Quer ver? Vamos fazer de novo aqui, ó. 3, 6, 10, 12, 27 e 28. Aqui, ó. 52 e 38. Nós vamos verificar para esse novo jogo agora, ó. Vai ver que vai dar muito próximo de 52 e 38 de novo. Ali, ó. 50,5 e 38,75. Esse caso acho que foi do que eu testei aqui, foi o que ficou mais longe um do outro. Eles sempre ficam muito próximos. A probabilidade de você acertar 0 acertos e um acerto é praticamente essa para todos. Aqui nós podemos ver como que a gente vai aumentando nossa probabilidade. Por exemplo, vamos fazer um jogo com 15 números agora. Vamos ver se a gente consegue acertar uma cena com 15 números. 1, 12, 15, 17, 22, 26, 30, 33, 37, 40, 44, 47, 55, 57 e 59. Vamos verificar esse jogo. Olha aqui, ó, como que a gente já está acertando bem mais quadras, ó. Aqui acertamos uma quina. Isso se a gente tiver duas quinas. 3, 4, 5, 6. Acertamos 6 quinas e nenhuma cena. Ou seja, mesmo jogando 15 números, que é um jogo hoje em dia por volta de 15 mil reais para você fazer um jogo desse, nós não teríamos acertado a cena nenhuma vez. Ou seja, nós teríamos gastado uns 40 milhões de reais e não teríamos ganhado na Mega Sena nenhuma vez. Jogando uma vez em cada jogo desde que ela começou. Que mais? Resumidamente, é isso. Eu espero que vocês tenham achado interessante. Se vocês quiserem que eu disponibilize essa planilha para vocês puderem baixar, para usar, para tentar estudar melhor o código, deixa no comentário aqui embaixo também, que aí eu posso estar disponibilizando ela para vocês. Essa foi a nossa primeira aula de VBA, eu espero que vocês tenham gostado. E deixa sugestões aí de alguns programas que você querem ver funcionando, sejam estatísticos, sejam ou algum joguinho, alguma coisa diferente que você quer que a gente faça explicando aqui numa aula, a gente pode fazer para vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado a todos. Até a próxima.